quando foi que você percebeu que essa vida aqui não tem tanto sentido? Ou, se para você também faz sentido, por que que faz sentido? Mas quando foi? Em que fase da sua vida você percebeu? Foi na infância? Foi na adolescência? Foi na fase adulta? Foi na fase mais, né, ali para quem já está na terceira idade? Quando foi que você começou a questionar essa herança que o mundo nos dá? Porque nós temos uma herança aqui pelo mundo também. Nós herdamos aqui de dentro do mundo, nós herdamos. Nós herdamos crenças, né? Nós herdamos modos de pensar que estão ligados a essas crenças, posturas. Todo esse nosso estado de ser equivocado aqui, ó. Sabe essa Margarete que você conhece aí, Margarete? Ela é herança de... Não estou falando a partir da correção da percepção. Estou falando a partir do seu estado de ser ilusório mesmo, sendo uma mulher. É uma herança. Você chegou lá numa família, a partir das crenças, né? Nós vamos gerando uma interação ali, e nós vamos desenvolvendo a nossa personalidade, o nosso jeitão de ser, a partir dessa herança. Percebe que é assim para você também, Tso? É assim para todos nós, você vai formando um você. Então, quando é que nós percebemos que isso aqui... Em que fase você começou a questionar isso? Coloque aí nos comentários. E depois a gente vai fazer um estudo sobre isso. Combinado? E aí, eu quero relembrar um negócio aqui. Em um curso em milagres, a gente fala muito de pecado. E eu tô há tempos para falar sobre isso e eu esqueço. Ou não era o momento, mas eu acho que hoje é o momento. A gente olha para o pecado, para esse nome pecado, para esse símbolo pecado, para esse nome, né, como é dito na lição de hoje, e a gente vai lá para essa abrangência que ele tomou dentro do mundo, né? As falhas, os desvios, fazer coisa que não devia, a gente direciona o pecado relacionado a coisas que contrariam a Deus, mas também que parece que prejudicam uma pessoa aqui, outra ali, mentir é pecado, né? Tanto que tem lá os 10 mandamentos. A gente precisa compreender o pecado anterior a tudo isso. Vamos voltar lá na etimologia da palavra, na primeira tradução lá, quando alguém usou esse símbolo pecado, o que que realmente foi dito? Pecado, no latim, vem de peccatum, que significa dar um passo em falso. Ou, o que um curso em milagres chama, um erro de percepção. Cometer um erro. Então, ó, tem algo que já é parte de Deus, que cometeu apenas um erro de percepção. Pecou. Toda essa abrangência que nós trazemos aqui, fomos nós, né, nas mudanças, né, essas traduções que nós vamos fazendo, dependendo em cada época, nós vamos colocando o que é mais apropriado para a cultura daquele momento. Mas quando relacionado a Deus, nós usamos, né, esse pecado relacionado a Deus, a essa linguagem cristã, nós temos que lembrar que pecado está falando de um erro de percepção. E na própria etimologia já remete a isso. Um passo em falso. Mas um passo em falso não muda nada. Tanto, se eu não estou enganado, no hebraico, quando foi traduzido, é errar o alvo. Que também faz muito sentido dentro de um curso em milagres. Ó, para onde está o meu alvo? Para o mundo, ao invés de direcionar o alvo. Para onde está o meu estado de ser? Para onde está a minha percepção de existência? Como a lição de hoje diz. Para o mundo. Mas a nossa percepção de existência não pode ser separada de Deus. E no grego também a tradução é errar o alvo. Só que no grego, se eu não estou enganado, tem uma impressão que é ficar aquém. A tradução do grego é assim, ó, ficar aquém. Aquém do quê?
de um padrão ou de um propósito que já é estabelecido. Então, ó, pecado, ó como faz sentido também. Ficar aquém. O que é pecado? Achar que eu posso ficar aquém da minha fonte. Tem algo estabelecido por Deus e eu quero ficar aquém. Já no sentido teológico das traduções que foram trazidas aqui, isso foi mudado, né, para as questões da cultura, as questões culturais da época. E aí essa linguagem, nós passamos a usar Deus, esse símbolo, para controlar as pessoas. Né? Aí isso foi trazido para as transgressões, quando, sei lá, estava relacionado a alguma coisa de traição, um quebra a confiança do outro. Nós trouxemos o pecado para a moralidade, só que não tem nada a ver com a moralidade. Porque a moralidade, ela surge de onde? De uma ideia de que isso é existência, por isso nós temos que cuidar da moralidade. Não que não tenha, tá, gente? Não estou dizendo aqui que não tem, não. Eu só estou dizendo o que realmente significa pecado. Aqui nós temos que seguir o que tem que ser seguido. Mas lá na origem primeira, nas primeiras traduções, não tinha nada a ver com transgressões relacionadas à convivência humana. Aí, para organizar, né? Lembra que tem as leis de Deus e as leis mosaicas? As leis mosaicas eram as leis que organizavam a comunidade ali, a cultura daquela época, para não virar uma bagunça. E aí a gente traz isso para dentro do nosso contexto e torna isso um significado para dentro do mundo, e não é. Compreenderam? Então vamos lá para a gente encerrar. Vamos relembrar porque nós nunca vemos as pessoas como elas são. Por que que você nunca vê as pessoas como elas são? Né? Você acha que está vendo a pessoa que está aí na sua frente, no caso aqui acho que sou eu, agora, né? Você acha que está me vendo agora. Ou você acha que quando você estiver diante de uma outra pessoa, você acha que você está vendo a pessoa que está na sua frente. A neurociência diz que não, assim como a metafísica diz que não. Eu tenho dado a tudo o significado que eu quero dar. Só que trazendo isso para o nosso momento neurociência de hoje, que é um relembrar, estão lembrados que o cérebro ele processa milhões de bits de informações por segundo, mas ele só consegue conscientizar-se de uma fração disso. Por quê? Porque se ele fosse tornar tudo consciente, ia gastar muita energia, ia comprometer a sobrevivência do próprio organismo. Então ele usa o quê? Atalhos. Então, se o cérebro já cria um resumo do mundo físico, imagina o seu senso de indivíduo. O que que faz com as suas relações? Entenderam? Então, de forma científica, o cérebro ele ignora o que não confirma o que você já acredita. Isso é chamado de viés de confirmação. Então, nós filtramos, você e eu, nós filtramos, você filtra o comportamento do outro para caber na caixa que você criou para ele. Você já determinou que essa pessoa tem um papel na sua vida, então é aquilo ali. Já através da metafísica de Um Curso em Milagres é dito a mesma coisa, só que nós chamamos de projeção. E você não quer ver o seu irmão. Você quer ver as suas próprias crenças sobre o que está ali. Nós estamos usando os outros como um espelho para validar a nossa identidade. Um exemplo. Faz de conta que eu olho para a Júlia e eu retulo, não, né? Rotulo a Júlia como insegura. Toda vez que eu olhar para a Júlia, o cérebro vai ignorar os instantes que ela se demonstra corajosa. Porque o que os caminhos neurais criaram aqui,
e tá gravado, é que a Júlia é insegura. Então eu posso até notar que ela foi corajosa agora, mas o zoom sempre vai ser dado em qualquer gesto que confirme a minha teoria. Então o que eu estou fazendo? Eu não estou projetando a minha insegurança na Júlia, porque a gente pensa que é isso, né? Se eu estou vendo a insegurança dela, a insegurança está em mim. Não, você está vendo a realidade ou está... O que eu estou fazendo? Eu estou lendo as minhas interpretações de realidade na minha própria projeção. Então eu estou vendo a realidade verdadeira que somos, como a lição de hoje traz, ou eu estou apenas lendo as minhas interpretações e projetando lá fora. Entenderam? Vamos usar um exemplo aqui que é real? Agora, como eu disse, isso diminuiu muito. Mas as pessoas, elas acham que eu sou muito grosso. Quando eu estou falando aqui, eu sou direto, objetivo. Eu quero trazer a clareza da experiência de um curso em milagres para mim, de uma maneira que eu não fique preso a fofurices. É isso que eu estou fazendo. Essa é a minha intenção. Só que com base no que cada um percebe sobre si e pensa que tem que aceitar as coisas, pode parecer grosseria. Só que aí é porque a pessoa tem a grosseria nela? Não, não é que ela tem a grosseria nela. É uma leitura com base em uma fragilidade que talvez ela pensa, uma falta de capacidade que ela imagina que ela tem. Então ela imagina que se eu falasse assim ou que se eu falasse assado, seria mais fácil para ela. Entendeu, Patrícia? Então a gente tem que parar de achar que projeção é assim. Se a raiva está no outro, estou vendo a raiva no outro, a raiva está em mim. Não, eu estou fazendo uma leitura de raiva por algo que eu acredito aqui. Entenderam, gente? Mas de qualquer forma, voltando para o exemplo da Júlia, ou para essas pessoas que têm essa percepção sobre mim, elas não estão vendo realmente, elas não sabem a minha intenção. Até mesmo porque, se eu sentasse aqui com a intenção de chocar, agredir, ou prejudicar alguém, ou humilhar, ou ser arrogante, quem iria sofrer primeiro com isso sou eu. Eu teria que estar no estado de insegurança. E provavelmente eu não teria a clareza para ter a experiência da metafísica de um curso em milagres. Por isso que isso é algo que eu não tenho que ficar provando para ninguém, ou a Júlia tem que provar para mim que ela é corajosa. Né? Ela tem que observar as intenções dela no momento em que ela se coloca num lugar de insegurança. Ou as minhas intenções no lugar que eu me coloco de coragem. E as minhas intenções no momento em que eu me coloco aqui para falar com vocês. Então, se a minha intenção está clara, raramente eu vou projetar, né? Vou solicitar ali para o outro as colaborações necessárias, mas você vai se distanciando disso. Mas é justamente por não termos uma intenção clara, porque o cérebro já completou o caminho ali, a partir do que ele está acostumado, que isso vira projeção. Então, nós não temos intenções claras quando estamos diante uns dos outros. Nós estamos o tempo todo buscando análises que já estão registradas ali. Por isso que teve uma lição que convidou a um silêncio, né, que era sobre mudar, não atuar pela reação imediata. E para isso eu tenho que suspender o julgamento. Vamos relembrar isso? O que é suspender o julgamento? Não é suspender o que eu estou percebendo lá. É suspender o julgamento aqui. Se não tem uma aqui para perceber o outro lá, então o que é isso que está fazendo eu definir o que eu estou vendo ali? Isso dá um reset no sistema de processamento automático, que em um curso em milagres é chamado de deve haver um outro jeito de olhar para isso. Percebe que não tem nada mágico ou místico ou secreto? Tudo isso, a projeção é parte da natureza humana. A gente só precisa fazer o que a lição de hoje está pedindo, usar a favor da verdade.
Isso nada mais é do que o cérebro tentando simplificar as coisas. E é óbvio que isso nos leva a interpretar ao invés de ver. Ficou claro, pessoal? É um lembrete rápido, não quero focar muito em neurociência hoje, porque o foco é realmente a lição de hoje, que nos convida a aceitar. O nome de Deus é a minha herança. O nome de Deus é a minha identidade. Nos vemos no nosso encontro de amanhã.